Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Calista. Hoje, dia 9 de junho, quando esse vídeo está sendo lançado, o Donald faz 89 anos, já que o culto à Galinha Sábia, que foi onde ele estreou, foi lançado em 9 de junho de 1934. E para não deixar a data passar batida, resolvi falar um pouquinho aqui sobre a Galinha Sábia, já que eu acho que eu nunca falei sobre o desenho em si. Então, depois da vinheta aí, a gente volta e eu comento um pouco sobre esse desenho. Pois bem, a Galinha Sábia, ou The Wise Little Hen, ela foi lançada, entre aspas, já eu explico por que entre aspas, em 9 de junho de 1934. Ele faz parte da série da Silly Symphony, que é as Sinfonias Tolas. A série de desenhos que a Disney tinha lá nos anos 20 e anos 30, principalmente adaptando contos de fadas, não bem contos de fadas, mas acho que folclore, ditos populares, principalmente essas histórias de infantis assim, essas histórias que os pais contam pros filhos através dos anos aí. E a Galinha Sábia, ela é uma adaptação de uma história que foi lançada, foi escrita e publicada em 1834, The Little Red Hen, a galinhazinha vermelha, etc. Que essa história foi escrita pela Mary Mapes Dodge. É difícil falar o nome dela, que é meio trava-línguas. Enfim, o plot é basicamente a mesma, né? A galinha vai pedir ajuda para os vizinhos. No caso da história original, ela tem trigo e quer ajuda para colher e para fazer pão. E os animaizinhos lá da fazenda vão dizer, não posso, não sei o quê, tô doente, etc. E no final, quando ela resolve fazer tudo sozinho e o pão tá feito, os outros animais vêm tentar filar a boia e ela fala, não, agora eu trabalhei sozinha, é só meu. É aquele tipo de história que tem aquela lição de moral para ensinar as crianças, no caso aqui, o trabalho duro. Em 1934, a Disney comprou os direitos dessa história e resolveu adaptar nesse curta em 1934, que é o The Wise Little Hen. Manteve a história principal. Tem uma outra diferença, por exemplo, no conto original são mais animais. Tem gato, tem vaca, tem papagaio, periquito. Acho que esses dois eu tô inventando, mas tem um monte de outros animais da fazenda. No curta da Disney, eles diminuíram apenas para dois, que é um pato e um porco. O porco é o Peter Pig, que ele apareceu poucas vezes ao longo dos anos depois aí. E o pato, obviamente, é o Pato Donald, que ficou famoso. O Disney já tinha plano de tornar o personagem fixo, assim, mas ele precisava estrear em algum lugar. E ele aproveitou que estava sendo feito essa adaptação dessa fábula. Eu acho que é fábula essa palavra que eu estava querendo achar desde o começo desse vídeo aqui. Eles vão colocar o Donald nesse. Tanto que o Donald já tem aqui a voz do Clarence Nash, que vai ser a voz oficial do personagem até a morte do Clarence em 84. Mas eu já falei isso sobre um pouco do Clarence Nash no vídeo que eu fiz sobre o Clarence Nash. No desenho também a gente tem a participação da Florence Gill, como a Galinha Sábia. A Florence, mas ela ficou mais conhecida depois, provavelmente por ela ter uma voz meio galinácea, que ela fazia uma voz bem galinácea. Ela era a voz da Clara de Alves nos desenhos do Mickey e Donald, e efetivamente no resto da Disney, assim, sempre que a Clara de Alves aparecia, a voz era da Florence. E o Peter Pig teve a voz do Pinto Colvig, e eu já falei um pouco sobre ele aqui. Depois virou muito conhecido lá nos Estados Unidos, uma voz oficial do Pateta. Ele saiu um pouquinho numa época aí nos anos 40 por briga com o Walt Disney, mas depois voltou e ficou fazendo a voz do Pateta até também a morte dele. Eu falei um pouco sobre ele também na biografia que eu fiz sobre o Pateta. O curso de direção do Wilfred Jackson. Porém, o visual assim, dos personagens, principalmente do Donald, ele é acreditado ao Dick Lang. E por que lá no começo eu falei que a animação, entre aspas, foi lançada em 9 de junho? Ela teve uma exibição teste, não chega a ser de teste. O teste é mais para saber o que as pessoas gostaram e mudar uma coisa ou outra. O caso do que aconteceu aqui com Galinha Sábia foi que eles tiveram uma exibição beneficente no 3 de maio de 1934, em um cinema dos Estados Unidos. Ele foi exibido para um pequeno público. Toda a renda foi destinada a uma instituição lá de caridade. Isso 3 de maio, é o que é pouco mais de um mês antes da estreia oficial. Em 29 de abril, ainda antes desse 3 de maio, né, que eu acabei de falar, em 29 de abril, teve uma exibição não, teve tipo uma propaganda, um pequeno programa de rádio que falava sobre esse desenho que estava sendo produzido, a transmissão das músicas que estavam cantadas, e teve a participação do Clarence Nash e da Florence Gill fazendo as vozes do Donald e da Galinha. Inclusive foi essa a primeira vez que o público geral ouviu o Clarence fazendo a voz do Donald. O curta fez sucesso, não preciso nem falar disso, né? Donald que acabou indo pro estrelato depois, mesmo no 34 ele apareceu no Benefício aos Órfãos, que foi o próximo curta do Mickey que foi lançado, e o resto é história. Porém, a Galinha Sábia, efetivamente, que é o assunto desse vídeo, a gente teve duas adaptações da história. Uma só em formato de texto, naqueles negócios que era só uma imagem
em um texto contando a história, que foi lançado em 1962. E na época, eles não usaram o nome Donald Duck, eles usaram Daniel Duck por algum motivo lá, que você vê fontes de vários lugares falando de várias coisas que o nome do Donald não podia ser usado, etc. Mas o fato é que eles usaram lá Daniel Duck. Porém, antes disso, quadrinho mesmo, 1952, a gente teve uma outra adaptação da Galinha Sábia. E aqui, além de ter a galinha e o Donald remanescentes da história da adaptação original, a gente teve o Cícero, um dos três porquinhos, fazendo o papel no original do Peter Pig. E a gente teve a adição da Clarabella e do Horácio participando também da história. E a história é a mesma. Essas são as adaptações mais famosas da Galinha Sábia. E teve aí uma outra história aleatória. Curta sempre é referenciado em aniversários do Donald. E em lançamentos de DVD que fala sobre o aniversário, teve adaptação em quadrinhos, na verdade em tira de jornal, né? Foi escrita pelo Ted Osborne, desenhada pelo Walter Ferro, que era da série da Silly Symphonies também, que era tira de jornal. Inclusive saiu algumas vezes no Brasil e saiu recentemente no volume de tira de jornal lá do Donald e o Pluto, que eu já cheguei a falar aqui também. E já que eu tô falando de onde saiu no Brasil as histórias, essa segunda adaptação da Galinha Sábia saiu numa edição chamada Festival Walt Disney aqui no Brasil em 1954. E foi a única vez que essa história foi publicada aqui no Brasil. Eu acho que ela poderia ter sido publicada e republicada de novo, até como curiosidade, que eu acho que muita gente não conhece essa segunda versão. Mas enfim, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouco rapidamente aqui sobre a Galinha Sábia para não deixar a data passar batida. Contem aí se vocês gostam do curta, o que eu sempre falo no final dos vídeos. Usem o espaço de comentários aí para comentar. Eu vou deixar o link da edição do Donald e Pluto para que vocês possam comprar, se vocês forem comprar pela Amazon, me darem umas pataquinhas aí no canal, que isso ajuda. E é isso, até o próximo vídeo.